E o Capital e Poder, nesta quarta-feira, está conversando com o padre Sidney Fabril, que é coordenador arquidiocesano da Ação Evangelizadora. Estamos falando sobre os movimentos sociais que têm forte influência da Igreja Católica e também sobre a instituição que tem poder político. Padre Sidney, a Igreja Católica é uma instituição com um clero muito diversificado. Dentro da Igreja existem posturas diferentes em relação aos movimentos sociais. Uma das questões que a gente acabou de conversar no último bloco é a questão da terra, que divide membros do clero. Não só isso, a própria formação dos leigos e dos membros do clero, no caso os seminários, que o senhor foi reitor inclusive de um deles, existem divergências na formação. O senhor falou que a Igreja é uma instituição que tem que defender a democracia. A Igreja, dentro dela, é uma instituição democrática? Quando nós falamos da Igreja, então, em primeiro lugar, eu me vejo, por exemplo, Gilson e caros ouvintes, na paróquia. Por exemplo, eu estou numa paróquia. Né? Lá na paróquia onde eu estou trabalhando, nós temos 6 comunidades. Essas comunidades, elas têm grupos de crianças, de adolescentes, de jovens, de adultos. Tem pastorais sociais, tem pastorais que cuidam do aspecto interno da igreja. Lá na paróquia, nós fazemos assembleia a cada 2 anos. Não tem nenhum coordenador em nível paroquial ou em nível de comunidade que não tenha sido escolhido por eleição livre e secreta. Geralmente as coordenações arquidiocesanas, elas também são feitas por eleição. Quando eu entendo a igreja como a base, as paróquias, eu acredito que no âmbito paroquial existe cada vez mais democracia. Então, não é uma questão democrática, a questão de escolha de bispos ou de outro tipo de escolha dentro da igreja, mais assim nos níveis mais superiores, né? Mas se a gente pensar, por exemplo, que o Papa é eleito por um colégio de cardeais, isso indica uma certa democracia. Né? Eu acho até que poderia haver mais democracia, sim, na igreja. Acho que às vezes existem umas posturas que são um tanto quanto autoritárias. Eu espero contribuir para que a igreja seja cada vez mais democrática, sim. Mas eu acho que principalmente nas bases, né, existe bastante democracia. Agora, nós temos sempre que pensar assim, que é importante, né, que algumas questões, por exemplo, de moral, algumas questões de princípios não vão passar pura e simplesmente pela vontade da maioria. Tem diversos princípios cristãos, católicos, né, que não são... Não se discute democraticamente. A questão não é democrática. Se a maioria decidir que não vai ser, então não vai ser. Não é assim. Uma pergunta diante disso. O atual Papa Bento XVI fez críticas ao que a gente chama de teologia da libertação. Alguns membros do clero criticam que a teologia da libertação é um braço marxista dentro da igreja e que é uma postura demasiadamente à esquerda. Isso divide a igreja? Divide um pouco, né, mas eu acredito assim que existiu todo um medo. Né, o Papa João Paulo II, por ser polonês, né, vir da experiência do comunismo na Polônia, e de toda a perseguição que a Igreja Católica sofreu na Polônia, né? O autoritarismo lá talvez do regime comunista, ele tinha sempre muito medo e, claro, a Igreja jamais vai aceitar o materialismo, né? O marxismo materialista jamais, porque a Igreja ela parte do princípio espiritual. Então, tudo aquilo que possa ter um certo cheiro de materialismo, né, a Igreja ela fica com um pé atrás. Isso, às vezes, algumas pessoas acham que então a Igreja apoia demais o capitalismo, mas o capitalismo é tão materialista quanto. É preciso se dizer isso, o capitalismo também é materialista, o capitalismo visa o lucro. Né? O capitalismo quer saber do lucro, das pessoas consumirem pura e simplesmente. Então, a Igreja ela não apoia o materialismo comunista, mas também não coaduna com seus princípios o capitalismo, esse capitalismo selvagem. A Igreja é a favor da propriedade privada, né? Ela acha isso um direito natural, mas sobre toda a propriedade privada,
A igreja disse isso já e diz há mais de 100 anos, sobre toda a propriedade privada pesa uma função social. A propriedade privada é um direito legítimo, natural para a igreja, mas não é um direito absoluto. Qualquer propriedade privada que não esteja cumprindo a sua função social perde a sua legitimidade. Ela é legítima desde que ela cumpra a sua função social. Então, a igreja sempre falou numa terceira via, né? num outro sistema, né? nem comunismo, nem capitalismo, num outro sistema. Porque às vezes as pessoas acham que, então, se criticou, ou o Papa criticou o marxismo, então está do lado do capitalismo, né? Então, não necessariamente, pelo menos no nível teórico, né? Às vezes, na prática, é difícil você fugir da influência do sistema onde você vive. Às vezes, né, o que é pior, alguns acabam até se tornando escravos desse sistema, ou até cooperando mais do que deveriam para o desenvolvimento dele. Mas é importante perceber o seguinte, que a igreja ela deve cada vez mais defender a vida humana em todos os aspectos. Quando existem os conflitos, né, e esses conflitos existem, claro, no pensamento do clero, existem linhas, né, mas assim, cada vez mais a igreja ela vai ter maior credibilidade a partir do momento que ela se posiciona a favor da vida, a favor dos pobres, a favor da solidariedade. A igreja ela precisa estar promovendo a vida. A evangelização, as pessoas confundem muito, tem gente que acha assim que evangelizar alguém é trazer o fiel para a igreja, pura e simplesmente. Né? Pura e simplesmente tem gente que acha assim, ir lá convencer a pessoa agora a vir participar da igreja. Isso não é evangelização. A palavra evangelho significa boa notícia. A boa notícia que Jesus veio trazer é que o reino de Deus chegou. E o reino de Deus é o reino da vida, é o reino da partilha, é o reino do amor, da fraternidade, da justiça, da paz. Né? Então, evangelizar alguém é fazer com que a pessoa compreenda esses valores e os viva, né, no seu dia a dia. Porque às vezes a pessoa vem para a igreja, mas ela poderá ir para o inferno mesmo assim. Porque Jesus disse lá para as autoridades dos judeus, olha, vocês rodam o mundo inteiro para tornar alguém, né, da religião de vocês, depois vocês fazem a pessoa merecedora do inferno 2 vezes mais do que vocês. Então, evangelizar não é necessariamente trazer uma pessoa para a igreja. Se a pessoa vem para a igreja e se torna uma promotora da vida, se ela contribui para que a sociedade viva melhor, né? Para que a sociedade tenha mais vida, para que os pobres tenham mais condições de vida, para que ninguém morra de fome, para que todos tenham acesso ao trabalho, para que todos tenham acesso à moradia, à terra, isso é evangelizar. Padre Sidney, essa pergunta o senhor vai me responder no próximo bloco. Existem membros do clero que precisam ser evangelizados, então? Capital e Poder volta daqui a pouquinho. Estamos conversando com o padre Sidney Fabril, que é coordenador arquidiocesano da Ação Evangelizadora. Estamos falando do poder social da igreja. É 7h45. Daqui a pouquinho, Capital e Poder.